São convidados desta edição da noite a eurodeputada Ana Gomes e o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro. Boa noite aos dois, bem-vindos. Ana Gomes, começo por si. Na última semana muito se tem falado sobre o relacionamento da Europa com estes regimes offshore. Há quem lembre afincadamente que também existem offshores em território europeu e também não são assim tão poucos. Sei que tem defendido que não há vontade política para acabar com isto. A minha pergunta vai noutro sentido. Eu tenho defendido a vontade política para acabar com isto. Ainda que muitas vezes haja Mas na prática, de facto, outros interesses. Eu dizia que a minha pergunta vai noutro sentido. Dada a complexidade e a concentração já de algumas economias neste tipo de sistemas, é possível desmontar isto sem haver consequências? Não, tem que haver consequências, mas é possível... para a economia desses países? Não, é que há consequências para a economia dos nossos países, de continuarmos com este esquema que efetivamente torna 1% da população mundial cada vez mais rica e 99% cada vez mais com mais dificuldades. Quer dizer, nós estamos num período em que nos últimos anos temos ouvido dizer que não há dinheiro para nada, e é por isso que se impuseram cortes de serviços, enfim, de prestações aos mais vulneráveis, aos mais necessitados. Se impuseram cortes de salários, se impuseram cortes de pensões, se impuseram impostos brutais sobre a classe média. E depois, o que é que verificamos? É que não há dinheiro nos Estados, e é por isso que impõem esses impostos elevados e esses cortes, porque o dinheiro se deixou partir para os offshores. E, portanto, isto há consequências. E as consequências não são apenas económicas. E nos países onde existem esses regimes offshore, acabar com eles pode ter consequências nessa economia? Muitos países têm regimes offshore, incluindo nós próprios, não é? Mas há, de facto, países europeus, nossos parceiros, que efetivamente funcionam como verdadeiros offshores para nós. A Holanda é um caso evidente. Eu ainda esta semana mandei aos meus colegas, a um colega meu holandês que está comigo no comitê que nós criámos por causa do escândalo LuxLeaks, os chamados acordos fiscais, que era sobretudo para as grandes empresas, mas não só. E mandei-lhe um recorte da imprensa portuguesa com, por exemplo, o facto de o Sr. Américo Amorim ter recebido na empresa que criou na Holanda uma quantia respeitante a dividendos das suas participações na Galp. E é evidente que não é por acaso que ele está na Holanda. E é porque, e não é o único, sabemos que há pelo menos 16 empresas do PSI 20 que estão na Holanda. E, portanto, isto não pode continuar na Europa. Nós precisamos de trabalhar pela harmonização fiscal e não pelo esquema que hoje existe, que é a verdadeira selva fiscal e até de dumping fiscal entre os próprios Estados europeus. Mas também não podemos, obviamente, não é só uma questão europeia, é uma questão global. E é evidente que tem muito a ver com as jurisdições que vários países europeus permitiram que se desenvolvessem em total secretismo. É começar, por exemplo, pelo Reino Unido, que tem vários dos seus antigos territórios, desde as Ilhas do Canal, portanto, Jersey, Guernsey, Man, às BVI, o Panamá, esta empresa que, pelos vistos, era apenas a quarta mundial, haverá, portanto, três com muito mais... Diz que tem tantas empresas fictícias criadas no Panamá como nas British Virgin Islands. E, portanto, isto tem absolutamente que acabar e nós no Parlamento Europeu criámos esta comissão. Foi uma luta dura, não foi fácil. E é uma comissão temporária, mas que nós queremos tornar permanente. E a nossa interação com a Comissão Europeia, e até talvez pelo Presidente Juncker da Comissão ter tido as responsabilidades que teve enquanto Primeiro-Ministro na criação do Luxemburgo, o Luxemburgo, aí tem outro país que funciona como um offshore dentro da própria União Europeia, talvez por isso, por ter, enfim, para compensar, a Comissão tem sido particularmente ambiciosa agora nos contactos connosco. O Comissário Moscovici vem aí frequentemente ao nosso comitê. Esta semana tivemos-lo a ele, tivemos a Comissária Fastaga, que está a olhar para estas práticas fiscais, também do ponto de vista da distorção da concorrência no mercado interno e de muitas destas práticas poderem equivaler a ajudas de Estado. Por exemplo, as isenções fiscais e os benefícios fiscais a empresas que foram dadas em total opacidade, por exemplo, aqui em Portugal, nos últimos anos. E é por aí que vou também, Tiago. Isto está essencialmente em causa, é uma competição entre regimes fiscais?
Eu acho que é principalmente isso. O Panamá é uma criação americana, assim como o Luxemburgo é uma criação alemã. Normalmente costuma-se dizer que a Alemanha são extraordinariamente cumpridores. É tudo menos verdade. Os alemães, talvez, fala-se muito dos ingleses, fala-se muito do Luxemburgo, fala-se muito da Holanda, que são pequeninos, é fácil bater nos pequeninos, mas ninguém bate nos grandes. Por exemplo, só para lhe dar uma ideia, a Alemanha, a chamada Alemanha Oriental, quando houve a reunificação, tem uma exceção da qualificação de auxílios de Estado, o que significa que podem fazer o dumping todo fiscal que lá quiserem, ter 0% de imposto para atrair o investimento e que ninguém na União Europeia pode dizer o que é que seja. Por isso o que nós temos aqui é, tirando a parte da criminalidade e da corrupção, e no caso da corrupção, infelizmente, a União Europeia não está muito preocupada com o assunto, no caso da parte fiscal, o que nós temos é a tentativa de atrair capitais entre diferentes países. E os países lutam todos para atrair capitais. E quem tem ganho nesta luta, essencialmente, tem sido os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. E outros países que conseguiram desenvolver-se criaram regimes fiscais com estas semelhanças. Por exemplo, a China. A China é um enorme paraíso fiscal onde vivem 1.300 milhões de pessoas. A China não cobra qualquer tipo de impostos sobre as empresas. A Índia, que desenvolveu a área ligada à internet, ao software, etc. Nessa área não há qualquer tipo de imposto. Por isso, é muito difícil, porque quando nós na Europa, se quisermos acabar com estes regimes, coisa que eu acho que nunca se conseguirá por causa da Alemanha e da Grã-Bretanha, uma das coisas que acontece é os capitais saem daqui, vão para os Estados Unidos, vão para a China e vão para outros destinos. Ou seja, isto é quase como fazer a quadratura do círculo, é ser mais competitivo do ponto de vista fiscal, mas ao mesmo tempo ser também mais agressivo com este tipo de regimes. Mas pode ser mais agressivo. Nos últimos 20 anos criaram-se contra a evasão fiscal, não contra a corrupção, isso aí não se preocupam, mas contra a evasão fiscal, criaram-se acordos de troca de informações, outra coisa que se chama TEAs, que são acordos automáticos de troca de informações, criaram-se diretivas comunitárias de troca de informações e agora há um acordo multilateral entre quase todos os países do mundo de troca de informações em que se identificam quais são os últimos beneficiários das contas bancárias. E está lá identificado quais as condições em que devem ser. Há países que se excluem disso, que são normalmente aqueles que têm exércitos grandes. Não, nós no Parlamento Europeu estamos a trabalhar exatamente, uma das nossas reivindicações é o chamado country by country reporting, relatórios país por país das empresas sobre o que pagam de impostos onde quer que façam os lucros. Porque, obviamente, um dos esquemas para que os offshores servem é para o desvio dos lucros para estas jurisdições que não cobram impostos e que não têm controle. E essa é uma questão essencial que resulta designadamente da investigação sobre decorrente dos chamados LuxLeaks. E, obviamente, tem havido muita resistência, mas estamos aí nesse sentido e o Comissário Europeu vai apresentar uma proposta nesse sentido. Mas nós temos um problema com os Estados Unidos e com outros países, porque, por exemplo, os Estados Unidos, para ganhar competitividade nas exportações, têm Delaware e, por isso, tudo o que as empresas americanas vendem para o exterior não tem imposto para estimular a exportação. E este é Vamos nós penalizar as nossas empresas exportadoras? Não, pelo contrário, isto não é só para se aplicar na Europa, é para se aplicar a nível global, porque, como sabe, as multinacionais são multinacionais, estão por todo lado. São muitas vezes até euro-americanas e não só. Portanto, isto é para ter um impacto global. A outra questão... E aliás vem na linha do que nós temos feito nos Estados Unidos no quadro da OCDE, da chamada iniciativa BEPS, exatamente para impedir a chamada erosão da base de taxação e o desvio de fundos que deviam ser cobrados como impostos. Mas como sabe, os Estados Unidos podem utilizar offshores e desde que não repatrie para os Estados Unidos não paga nada. Mas não se trata esta minha preocupação é o que é que nós vamos fazer a dar tiros às empresas europeias quando, por exemplo, as americanas, as chinesas, as indianas esse argumento que não podemos fazer nada porque outros farão pior é sempre o argumento então que são dados exatamente para se criar os paraísos fiscais, porque países pequeninos, coitadinhos, não têm outros recursos e depois transformam-se nestas máquinas sinistras de fabricar empresas fictícias para desviar recursos dos nossos Estados. Nós não podemos permitir isto. Se o senhor diz que os Estados Unidos fazem... E a doutora sabe que temos a troca de informação como nível nunca bancário, tivemos. Mas não estamos a falar só ao nível bancário da troca de informação, que foi resultado de trabalho que fizemos também no Parlamento Europeu de pressão sobre a Comissão. Estamos
a falar, por exemplo, de saber quem são os beneficiários últimos dessas empresas fictícias. Nós, por exemplo, eu trabalhei no Parlamento Europeu, na última diretiva contra o branqueamento de capitais. Isso é uma questão já de branqueamento de capitais. Não, mas tem muito a ver com isto. E o Soutor sabe que não estamos a falar apenas... E à criminalidade. O Soutor sabe perfeitamente, quando falamos nestas estruturas complexas, não é apenas por causa da evasão fiscal, é um aspecto importante, mas é porque elas efetivamente são veículos da criminalidade organizada, incluindo do financiamento do terrorismo. E é também uma das razões absolutamente essenciais, porque nós temos que exigir aos nossos governos que, efetivamente, não permitam que isto continue. E a questão do branqueamento de capitais tem tudo a ver com isso. Nós, no quadro da última diretiva do branqueamento de capitais, batemos-nos porque houvesse registros públicos centrais. Não é por acaso que, de resto, o Cameron agora está num grande problema, está a ser acusado de hipocrisia, para além de tudo o resto. É porque ele foi um dos que se armou em grande progressista, digamos, no sentido de criar uma base de registro dos beneficiários últimos destas empresas, incluindo as empresas offshore, o que criou muitos problemas a todos os consumidores, digamos, dos esquemas offshore e que levou, de resto, a muita transferência de muita gente dessas várias jurisdições secretas. Mas, por exemplo, o Cameron tratou, na negociação dessa última quarta diretiva do branqueamento de capitais, contra o money laundering, de excluir os trusts. A questão dos trusts é uma questão absolutamente essencial. E, por acaso, agora, hoje soube-se que ele herdou cerca de 300 mil libras do pai através de um trust. Então a doutora fala exatamente daquela questão que eu tenho repetido muitas vezes. A questão não é essencialmente fiscal. A questão é essencialmente ligada ao poder, ligada à corrupção e à criminalidade. Obviamente, a questão e estas matérias, nos últimos 20 anos, a nível fiscal, tiveram uma evolução enorme e a nível das questões ligadas à corrupção, enquanto que a fraude e evasão fiscal tem vindo a descer, a corrupção e a criminalidade têm vindo a aumentar. Não. E as medidas para combater a corrupção, o branqueamento de capitais e a fraude e evasão são muito poucas. Mas vamos chegar à mesma conclusão, é que vamos ter que olhar para estas estruturas e combater a opacidade destas estruturas. Mas nós temos muito poucos recursos dados à Polícia Judiciária, dados ao Ministério Público e dados aos juízes, que são totalmente insuficientes para fazer esta investigação. Em contrapartida, temos 15 mil pessoas na administração fiscal. Não podíamos tirar de lá 2 mil e pô-los a trabalhar neste tipo de investigação. Olha, o doutor sabe perfeitamente. Porque sabe qual é o grau de desenvolvimento que um relatório internacional dava a Portugal se não existisse corrupção? Nós tínhamos o nível de riqueza da Suécia. Porque a corrupção desmotiva as pessoas, mas o que também facilita a corrupção, Soutor, é a existência destas estruturas opacas que efetivamente tanto serve como veículo para a criminalidade organizada do género do tráfico de droga, de pessoas, de armas e inclusivamente o financiamento do terrorismo, como serve para a evasão fiscal. Portanto, em última análise, temos que combater a opacidade. Com recursos e maneiras diferentes. Mas, Soutor, é exatamente por isso. Portanto, a maneira é, de facto, não se acaba com os offshores por decreto, acaba-se com os offshores vendendo aquilo que eles mais de precioso têm porque se fazem pagar, que é o secretismo, a opacidade. O Soutor sabe perfeitamente, e eu também concordo, os Estados podiam ser muito mais agressivos, até ao nível nacional. Olha, por exemplo, em relação aos escritórios de advogados e às consultoras e às financeiras, cuja indústria é efetivamente de ajudar quer os evasores fiscais, quer toda uma série de organizações criminosas que usam estes veículos secretos exatamente para lavar o dinheiro e até para o investir depois, olha, Londres é um dos grandes centros de investimento e onde é que é um dos veículos depois de lavar do dinheiro ser investido depois de ser lavado? É a propriedade, é o imobiliário. Em Londres, doutora, mas voltamos aqui a uma coisa. Que há cerca de 170 mil milhões de libras nos últimos 10 anos investidos em propriedade imobiliária que é titularidade de empresas offshore. Sabe, uma das coisas que me irrita quando falamos dos offshores é que nós estamos sempre a dar pancada naquelas ilhas com 300 mil habitantes. Defende os offshores? Defende? Não estou a falar que defende os offshores. Então? Estou a falar que defende... Qual é o seu problema com a transparência? Não, eu sou a favor da transparência.
Então, a minha preocupação é o seguinte, é que nós temos muita transparência fiscal e temos evoluído muito nessa matéria, mas não evoluímos na transparência ligada à corrupção e à criminalidade. Mas eu sou a primeira, doutor, eu dei uma política exatamente para lutar contra a corrupção. E estas matérias ligadas a isto, fala-se muito do offshore porque está a 5 mil quilómetros. Não. Mas depois aqui em Portugal, a corrupção é cá. Nós temos a corrupção, temos os bancos a rebentarem sucessivamente, sem explicação porquê, temos uma data de escândalos e a informação e as condenações não acontecem. Não, doutor, pelo mas contrário. Estamos sempre a falar de Angola, do Panamá, do não sei quê. Não, eu falo mas de corrupção investigarmos cá. Não, desculpe, não doutor, não está com certeza a falar de mim, não estou que a falar inclusivamente de si. me constitui assistente em problema. alguns processos. Eu nunca personalizo nada. Exatamente por causa de corrupção. Estou a falar do problema. E que, de facto, fico frustradíssima quando vejo, como o doutor dizia, entidades públicas do tipo da Justiça não terem meios, ou quando até têm meios e até fazem as investigações, serem parados. Olha, por exemplo, o caso da investigação dos submarinos. Tenho lá imensos elementos que demonstram, sabemos bem hoje, até por causa das gravações da Rio Forte, como os membros do GES receberam vários milhões à conta da corrupção no caso dos submarinos. Na Alemanha há condenados por essa corrupção. Então, em Portugal ainda não se descobriram quem foram os corruptos, para além desses que inclusivamente tiveram esse dinheiro escandalosamente legalizados pelos RERTs, chamados RERTs, que são de facto um esquema absurdo. E eu gostaria que os fiscalistas como o Soutor antes tivessem denunciado o absurdo que eram os RERTs. Mas só explicar-lhe uma coisa, Soutora, eu não faço parte do poder, eu faço parte do povo. Mas eu também faço parte do povo. Não, e acho que eu faz parte do poder. Mas eu quero justamente, acho que isto não é uma questão. A transparência é importante, exatamente para o povo. Mas poder exigir a quem é poder que dê. Mas sabe onde é que ela tem que começar? Porque isto faz-me lembrar sempre as histórias. Ela tem que começar em Portugal. Claro, eu sou a primeira a dizer E tem que começar a compreender essas coisas. E uma das coisas que eu vejo nas investigações cá vão sempre para 5 ou 10 mil quilómetros de distância. E é onde está o problema. Não, estamos a falar de investigações cá. E neste caso concreto dos RERTs, eu gostaria que, por exemplo, todos os especialistas em fiscalidade tivessem denunciado os RERTs antes de eles terem Os RERTs não amnistiam Soutor, o último RERT, por isso não exclui o último RERT que foi em 2012, aliás, no governo de Sócrates, e não foi por acaso, foi um RERT, uma regularização fiscal extraordinária, que permitiu que as pessoas, enquanto eu, como deputada europeia, pago 54% de impostos, eles legalizaram o dinheiro que tinham levado para lá para fora, nem sem se perguntar qual era a origem criminosa ou legal do dinheiro, pagando 7,5% e mais, com a agravante que neste último RERT, que já foi em 2012, já não foi Sócrates, peço desculpa, foi já no governo anterior, sim. No último governo, no governo de Passos Coelho, com a agravante nem sequer terem que repatriar o capital. Foi uma verdadeira legalização da evasão e, eventualmente, do crime fiscal e outros que pudesse estar, incluindo o de corrupção, que pudesse estar associado a esses movimentos. Ana Gomes, Tiago Caiado Guerreiro, temos que ficar por aqui. O nosso tempo chegou ao fim. Certamente ainda muito se irá falar deste assunto que está ainda agora a começar. Boa noite aos dois e obrigada.